Bem-vindo à lição 4, Interface de baixo nível para o usuário. Nas lições anteriores, dissertamos sobre como construir interfaces do usuário, tais como listas, formulários e dados de entrada. Aquelas eram interfaces de alto nível e o programador não tinha que se preocupar sobre como desenhar a tela ou posicionar o texto na tela. Todo programa tem que especificar apenas o tipo do componente e o nome dos elementos. O sistema encarrega-se de manusear o desenho, a rolagem e o layout da tela. Uma desvantagem de se utilizar somente componentes de alto nível é que o programa não tem controle total sobre a tela. Há ocasiões em que queremos desenhar linhas, animar imagens e ter controle sobre cada ponto da tela. Nesta lição, trabalharemos diretamente com o desenho da tela. Estudaremos a classe Canvas, que deve ser o fundo do nosso desenho. Trabalharemos também com a classe Graphics, que tem métodos para desenho de linhas, retângulos, arcos e texto. Também falaremos sobre fontes, cores e imagens. Ao final desta lição, o estudante será capaz de compreender os eventos de baixo nível, manuseados em MIDP, desenhar e exibir textos, imagens, linhas, retângulos e arcos. Especificar cor, fonte e movimento para operações de desenho. Compreender e utilizar as classes Canvas e Graphics. A classe Canvas é uma subclasse de Displayable, uma classe abstrata que deve ser instanciada antes que uma aplicação possa fazer uso de suas funcionalidades. O sistema de coordenadas da classe Canvas é baseado no ponto de coordenada 0, ou seja, as coordenadas x e y iniciam com valor 0. O canto esquerdo superior é a coordenada 0, 0. A coordenada x é incrementada da esquerda para a direita, enquanto que a coordenada y é incrementada de cima para baixo. Passaremos agora para o NetBeans. O seguinte programa pode ser encontrado em sua totalidade na apostila. Ele escreverá Hello World no centro da tela. Utilizamos o botão Select e teremos a nossa mensagem. A classe Canvas pode ter uma interface Listener para os eventos de teclado que podem implementar um dos seguintes métodos: keyPressed, quando uma tecla é pressionada; keyRepeated, quando uma tecla é repetida, isto é, mantida pressionada; keyReleased, quando uma tecla é liberada. Cada código de tecla pode ser mapeada para uma ação de jogo. A classe Canvas define diversas ações. O programa pode traduzir um código de tecla em uma ação de jogo, utilizando o método getGameAction. Apesar dos eventos de teclado, programas MIDP também podem conter eventos de apontador. Isto é verdade se o aparelho possuir um apontador e estiver implementando no sistema Java do aparelho. O método hasPointerEvents retorna true se o aparelho suportar eventos de pressão e liberar um apontador. O método hasPointerMotionEvents retorna true se o aparelho suportar eventos de movimentação de apontador. A classe Display possui métodos para determinar se o aparelho possui suporte à cor e o número de cores ou tons de cinzas suportado por eles. Para definir uma cor que será utilizada para os próximos métodos, utilizamos o método setColor. Na primeira forma, especifica-se os componentes em padrão RGB, Red, Green e Blue, que podem variar de 0 a 255. Um objeto do tipo fonte possui 3 atributos: Face, Style e Size. As fontes não são criadas pela aplicação. Ao invés disso, a aplicação pergunta ao sistema por determinados atributos da fonte. E então, o sistema retorna uma fonte com estes atributos. O sistema não garante que irá retornar uma fonte com todos os atributos requeridos. O método setStrokeStyle especifica o estilo do cursor que deverá ser utilizado para desenhar linhas, arcos e retângulos com cantos arredondados. O estilo do cursor não afeta o texto.
as imagens ou os preenchimentos. Clipping é uma área retangular em um objeto gráfico. Qualquer operação gráfica deverá afetar apenas os pontos contidos na área de corte. Pontos fora da área de corte não serão afetados por qualquer operação gráfica. Textos são desenhados por um ponto inicial. O método drawString espera as coordenadas localizadas nos parâmetros x e y, que são relativos aos pontos iniciais. O ponto deve ser uma combinação da constante horizontal e a constante vertical. Os métodos para desenhar textos e caracteres são: drawString desenha o texto definido pelo primeiro parâmetro utilizando a cor e fonte atual. drawSubstring desenha de maneira semelhante ao método drawString, exceto pelo parâmetro offset, que limita a base 0, e len, que é responsável pelo tamanho. drawchar desenha o caractere utilizando a cor da fonte atual. drawchars desenha os caracteres contidos no primeiro parâmetro, iniciando pelo índice definido no parâmetro offset, com o tamanho especificado através do parâmetro length. O único método da classe graphics utilizado para desenhar linhas é definido como drawLine. Este método desenha uma linha utilizando a cor e o estilo corrente entre a coordenada inicial, indicada pelos dois primeiros parâmetros, e a coordenada final, indicada pelos dois últimos parâmetros. Os métodos da classe Graphics para desenhar retângulos são drawRect, drawRoundRect, fillRect, fillRoundRect. Os métodos para desenhar arcos circulares ou elípticos são drawArc e fillArc. Imagens são desenhadas utilizando o método drawImage. Passaremos agora para o NetBeans. Este programa pode ser encontrado em sua totalidade na apostila. Entretanto, é necessário observar a pasta onde a imagem será colocada. Observe a descrição do nome da imagem. Executamos o programa, selecionamos o programa no aparelho e teremos a logo do Jedi. Nesta lição, vimos Canvas, objetos gráficos de baixo nível, cores, fontes, estilo de traço e clipping, pontos âncora, desenhando textos, linhas, retângulos, arcos e imagens. Os seguintes parceiros tornaram o Jedi possível em língua portuguesa: Instituto CTS, Sun Microsystems, Java Research and Development Center da Universidade das Filipinas, DFJUG, Banco do Brasil, Politec, Borland, Instituto Gaudium e CNBB.